responder o questionamento do deputado Roberto Brito, enfim, prestar os esclarecimentos nas diversas perguntas que foram feitas. Obrigado, deputado Jaime Martins. Eu vou responder da parte que nos compete, que é a parte de controle do tráfego aéreo, controle do espaço aéreo e algumas informações específicas, não só em relação a esse acidente, mas ao que está acontecendo hoje e que a senhora comentou também na parte de infraestrutura, que é extremamente importante. Em relação ao caso do Air France 447 especificamente, muito se falou que não existe controle radar. Realmente, na parte do oceano, esse controle radar não existe. O último radar que nós temos está em Fernando de Noronha, e ele tem um alcance de mais ou menos 400 quilômetros. Então, esse voo que estava saindo do continente em direção à Europa, até esses 400 quilômetros após Fernando de Noronha, ele estava controlado pelo radar. Os procedimentos depois que ele sai dessa visualização ou dessa informação radar para os controladores passam a ser apenas comunicação de voz entre o piloto e o controlador. O piloto informa a posição que ele está, o nível, a velocidade, e existem alguns pontos específicos que são obrigatórios de contato. O piloto tem que transmitir para o controlador qual é essa posição. No caso específico, essas comunicações estavam funcionando normalmente e no momento em que nós passamos o controle, nós temos uma área específica dentro do oceano que é a responsabilidade do Brasil e depois passamos para o controle de Dakar. Existe uma posição que é chamada um fixo, onde é feita essa troca de comando, vamos dizer assim, entre quem está tomando conta daquela aeronave. E existe um acordo operacional entre o Brasil e o Senegal de como isso é feito. Nesse local especificamente, há uma dificuldade de comunicação com o Brasil, por vários motivos, principalmente meteorológicos. Porque o sistema de comunicação da aeronave é um sistema de alta frequência, chamado HF, e que ele pode falar uma distância maior. No entanto, nem sempre se consegue devido à ionosfera. Qual é o acordo que existe entre o Brasil e o Senegal? Uma aeronave que estiver passando nessa posição deverá chamar o Brasil. Se não conseguir contato com o centro, vai chamar Dakar, no Senegal. E esses horários são programados. Se 3 minutos após o horário previsto, aquela aeronave não tiver chamado Dakar, Dakar entra em contrato telefônico com o centro do Brasil e informa que a aeronave não chamou. E a partir daí são feitos os diversos processos para tentar identificar o que aconteceu com a aeronave, onde é que ela está. No caso do Air France, não houve o contato nessa posição com o centro de Recife, esperou-se os 3 minutos, como não houve contato de Dakar, teoricamente a aeronave estaria em contato já com Dakar. E a partir daí, então, não se tomou nenhuma outra providência, porque, pelo acordo, é como se a aeronave já estivesse sendo controlada por Dakar. Isso, na realidade, não aconteceu. E, posteriormente, quando essa aeronave deveria estar entrando na área de controle de SAL, e não entrou, SAL chamou Dakar, que aí falou com o Brasil, com o centro de Recife, informando que a aeronave não estava sob o seu controle. Ela ainda não havia chamado pelo rádio e nem tinha informação nenhuma de radar. A partir desse momento, então, é que foram tomadas as providências relativas à busca e salvamento, que existe um anexo da ICAO que estabelece quais são essas regras. E foram seguidas exatamente as regras estabelecidas, tanto que, ainda na madrugada, já foi acionada a primeira aeronave, que decolou de manhã cedo de Salvador para Fernando de Noronha, e as buscas foram iniciadas logo em seguida. E mais uma aeronave que decolou do Rio de Janeiro, essa com uma outra característica.
como poderia haver sobrevivente, essa aeronave que decolou do Rio de Janeiro estava com uma equipe de paraquedistas e de mergulhadores a bordo, que, se houvesse necessidade, essa equipe seria lançada de paraquedas dentro do mar para poder auxiliar no resgate das vítimas. Então, ela só chegou mais tarde para iniciar as buscas. Então, esse foi o procedimento que aconteceu em relação ao Air France. Em relação ao radar, não havia nenhuma necessidade de um procedimento diferente do que nós temos hoje, que é a comunicação por voz do piloto falar a posição onde ele está, qual é a próxima posição, o horário que ele vai chegar naquela posição. No entanto, o tráfego está crescendo muito no mundo inteiro. A quantidade de aeronaves que está voando está aumentando. E esse tipo de comunicação entre o piloto e controlador nos obriga a dar uma separação muito grande entre as aeronaves, porque nós temos uma possibilidade de demora na comunicação. Então, o controlador tem que ter uma margem de segurança muito grande. Então, se coloca uma separação, por exemplo, de 15 minutos entre cada aeronave que está saindo do Brasil para a Europa ou da Europa para o Brasil.